Agora está aberto para as perguntas, né? About anything, even about New York City, how great it is, whatever they want. Podem perguntar sobre qualquer coisa, inclusive como é lá nos Estados Unidos, a educação, o ensino. Ela está aberta a todas essas questões. Or they tell me their stories about teaching history in schools. Share stories. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Terry, né, pela conferência, também parabenizá-la. Minha pergunta seria sobre se esta integração de abordagens e se essas abordagens também serviriam para a gente pensar a história pública, essas outras formas de ensino de história fora do ambiente escolar. Excelente, professora. Eu só queria saber como, igual você falou aí, como são as aulas de história em algumas regiões nos Estados Unidos e se os alunos têm interesse, né? Muita gente fala aqui que a história é oferecida lá principalmente sobre o ponto de vista do país e não de outras regiões. E como é realmente isso que você tem observado? So for first question, yes, and I think there's more variety in public history than in school history. Ela disse que sim e que ela acredita que tem mais variedade no ensino da história pública do que o outro tipo de história. So for example, African Americans in the South Por exemplo, afro-americanos no sul are building a lynching memorial. Estão construindo um memorial lynching. So that people do you know what lynching is? É, You know that word? vocês sabem o que é lynching? It's in 1900, after slavery, in the South mainly, thousands of African American men were hung and burned by white vigilantes. Depois do período de escravidão, vários negros, principalmente no sul, foram pendurados e queimados por causa do passado. And they were never prosecuted. E eles nunca foram julgados por isso. But that is not a big part of the official story of U.S. history. Mas isso não faz parte da história oficial da história dos Estados Unidos, Especially in schools. principalmente nas escolas. But, like everything in U.S., if you have money, you can build a memorial. Mas como tudo nos Estados Unidos, se você tem dinheiro, você consegue construir um memorial. And it's only now 150 or 200 years after slavery that there will be a memorial to those people who were killed. Mas só agora, 150, 200 anos depois, que vai ser construído um memorial para homenagear essas pessoas. So I do think it's hopeful that there are more alternative histories in the public sphere than there used to be. Então ela espera que tenha mais tipos de aproximação que integram as quatro na história pública do que se tinha antigamente. And now I want to answer this woman's question. History in U.S. is like this. In elementary school, no history. Ela está falando que a história nos Estados Unidos é ensinada desse jeito. Na escola elementar, que eu acho que é o ensino fundamental, não tem história. And this is because there is a law throughout all of U.S. E isso acontece porque tem uma lei em todos os Estados Unidos that every year children are tested in language and math. que todo ano os estudantes têm que ser testados em linguagem e matemática. Yeah. So if there's no test in history, there's no there's no history being taught in elementary.
Então, se não existe um teste para a história, também não teria que ensinar história no fundamental. In secondary, it's opposite. No ensino médio é o oposto. Students take many years of U.S. history Os estudantes têm muitos anos de história americana and 1 or 2 years of global history. e 1 ou 2 anos de história global. And, at least in my state, New York, E pelo menos no estado dela, de Nova York, students must pass a state test in U.S. history and global history. os estudantes têm que passar um teste estatal na história americana e na história global. And if they do not pass the test, E se eles não passarem no teste, they cannot graduate from high school. eles não podem formar no ensino médio. So in elementary, nada. In secondary, todos. No ensino fundamental, Nada nada. E no ensino médio, tudo da história. Oh, and the way they teach history is disciplinary approach. E o jeito que eles ensinam história é pela abordagem disciplinar. The tests ask students to write an essay, As provas, elas pedem para os estudantes escreverem uma redação where they have to interpret primary sources and make an argument. onde eles têm que interpretar fontes primárias e assim escrever um argumento. The other approaches are not on the test. As outras formas de abordagem não estão nos testes. Some teachers may include parts of those other approaches, but it's up to individual teacher. Alguns professores incluem essas outras formas de abordagem, mas isso vai de cada professor. Bom dia, professora. Uma questão que é muito comum em vários países atualmente refere-se à questão daqueles que são representados ou não na história oficial. E a questão que eu trago aqui é que, além de claro, ser muito importante, né, que essas minorias, entre aspas, sejam representadas, mas que é uma questão de que essas sejam a diversidade étnica, né, elas têm uma forma própria de construir a sua narrativa histórica. E essas maneiras, elas não se baseiam no que nós consideramos aqui como matriz disciplinar. Inclusive, aqueles que estudam Risen estão muito familiarizados com isso. São narrativas que não se constroem através de evidências, argumentação, fonte histórica, mas muito mais baseada numa tradição oral. Por exemplo, os anciãos, ou os anciãos indígenas, ou os griotes na África. Então, a questão como ou se nos Estados Unidos há uma discussão hoje acerca não seria necessário, né, discutir essa matriz racionalista, ocidental e iluminista, e incluir não só esses outros grupos, né, na narrativa oficial, mas incluir também suas formas próprias de produção de narrativas. I did 10-year study on differences in how African American and white students in the same classrooms looked at history. Ela fez um estudo de mais de 10 anos sobre como, em uma mesma sala de aula, os afro-americanos e os brancos tratavam e entendiam a história. And we asked the high school students, where is the most credible place to get information on history? E eles perguntaram para as pessoas que faziam ensino médio onde é o lugar mais confiável de se obter história. And the white students said, most credible place is history teacher first. E os estudantes brancos falavam que, em primeiro lugar, seria o professor de história. History textbook second. Em segundo lugar, os textos didáticos. And movies, documentaries third. E
filmes e documentários em terceiro lugar. Black students said, can you guess what they thought the most credible place to get information on history was? Os negros, vocês conseguiriam adivinhar qual seria o lugar que eles diriam que seria o lugar mais apropriado para aprender história? Family. A nossa Family família. members first, black history teachers second, or black teachers second. Primeiro lugar, os membros da sua família. Em segundo lugar, os professores negros. And also documentaries made by black people. E também documentários feitos por negros. So yes, they have, even when they sit in the same classroom with the same teacher, I did it with elementary students and high school students, they still have different views at the end of the year. Mesmo estudando uma mesma sala, tanto de fundamental, no final do ano, os estudantes brancos e negros teriam visões completamente diferentes sobre o que foi ensinado. So it is my goal as a professor of history education to get my students like you to think about not what do they know or believe, but what do their students know or believe. Então, o objetivo dela é que os estudantes dela não só façam as coisas de acordo com o que eles acreditam, mas também levando em consideração o que os seus alunos acreditam. Especially in New York City, most of the public school students are students of color. Especialmente em Nova York, no ensino público, a maioria dos estudantes são estudantes de cor. If you teach the traditional history, they will not accept it. Se a gente ensina a história tradicional, eles não aceitam. So what we recommend is, of course, you teach the history of African Americans, indigenous, Latinos, both as a story of oppression and as a story of resistance. Então, o que é adequado é que se ensine a história dos indígenas, as histórias dos negros, também como uma forma de opressão, mas, além disso, uma forma de resistência. Because you don't want the children, the students already feel oppressed. Porque os estudantes já se sentem oprimidos. And you don't want them to think of their history as only about oppression. E a gente não quer que eles pensem na sua história como algo só feito de opressão. You want them to know that people of color in the past, in many different ways, tried to get their freedom. Quer-se que as pessoas entendem que pessoas de cor no passado sempre tentaram conseguir a sua liberdade. I'll give a personal example. Ela vai dar um exemplo pessoal. I grew up Jewish. Ela cresceu judia, But none of my family was in the Holocaust. I knew no one who died in the Holocaust. mas ela não tinha nenhum membro da família, nem conhecia ninguém que morreu no Holocausto. But still, my view of the Holocaust was, oppression, and they just all went into the gas chambers and that was it. Mas a visão dela sempre foi de que as pessoas que estavam no Holocausto seriam reprimidas e que eles simplesmente iam para os campos de concentração e morriam. And when I was young, that's how they teach about Holocaust. E quando ela era jovem, assim que eles ensinavam sobre o Holocausto. But now, even in schools, when they teach the Holocaust, they do teach about there was resistance during the Holocaust. Mas agora, até mesmo nas escolas, quando eles ensinam sobre o Holocausto, eles dizem que houve resistência nesse período. There was the Warsaw Uprising, or
But I never knew that. And, is that what it's called? Ela fala que eles explicam a revolta do gueto de Varsóvia e outras formas de... And when I heard that, I feel a little lifted, E quando ela a little escutou better. sobre isso, ela se sente um pouco melhor. Even though I have no direct connection to the Holocaust. Apesar dela não ter nenhuma conexão direta com o Holocausto. So the teaching of U.S. history is better. They include more about African Americans, indigenous, than they used to. Então, a história ensinada nos Estados Unidos, ela está melhor agora. Eles incluem mais a história dos afro-americanos, a história dos indígenas. But what they leave out is mostly the history of violence. Mas o que eles deixam de fora é principalmente a história da violência. And I think that is wrong because there was much violence, there was much killing and genocide of Indians, and young people need to know that this is how we got to where we are today. E ela acha isso errado porque existiu a violência, existiu a repressão, existiu pessoas que mataram milhares de índios. Então, hoje, você deve entender como isso aconteceu e que isso de fato aconteceu. Did I answer her question? Okay. Did I answer your question? Ela respondeu a pergunta? Okay. I learned that here in Brazil there was a curriculum proposal or commission to include more Afro-Brazilian and indigenous history, and then it was put aside, not accepted. Ela ficou sabendo que aqui no Brasil tinha uma proposta de currículo que incluísse mais as histórias de afro-brasileiros, de indígenas, mas que isso foi negado, que não aconteceu. But you, as an individual teacher in your classroom, can find ways to bring in that history. Mas vocês, como educadores de história, conseguem encontrar dentro da sala de aula jeitos de incluir essa forma de educação. And not in a way to blame white people, but to show so that students will know and try to avoid those things today. Mas não em um jeito de culpar os brancos, de um jeito que faria os estudantes evitarem essas coisas hoje. Bom dia, professora. Bom dia. Eu gostaria de saber se lá nos Estados Unidos existe um currículo unificado para o país inteiro, se existe espaço para a história regional, local, de cada estado, tendo em vista a grande autonomia que cada estado tem, né, no federalismo estadunidense. E uma outra coisa também que me chamou a atenção na sua fala é como a segregação racial ela está presente dentro de sala de aula, né, gerando uma tensão muito forte, aparentemente. E como que os professores que a senhora acompanhou no seu estudo, né, e na sua própria experiência também, lidam com isso? Eu queria entender a dinâmica, assim, professores negros, alunos negros, professores brancos, alunos brancos, como é que é essa situação? In U.S., education is determined by the state, not the federal government. Ela diz que, de fato, nos Estados Unidos, a educação ela é determinada nos estados, não no governo federal. So each state has what we call history standards, or the history curriculum. Então, em cada estado tem os padrões curriculares da história. But all states teach U.S. history. Mas todos os estados ensinam história americana. And oddly enough, some states in the South E alguns estados no sul
require to teach more about African American history. Nesses estados, eles requeriram que se estudasse mais e se ensinasse mais sobre a história afro-americana. But not all. Mas não tudo. And in younger grades, like middle school, you have middle school, junior high school? No, middle school, like grades 7 through 9. Ensino fundamental, os finais do ensino fundamental. There is oftentimes teachers will teach about local community or the history of New York. Nesses anos do ensino fundamental, no final, muitos professores vão explicar sobre a história regional, sobre comunidades, como por exemplo do estado de Nova York. But by high school, no, there is no sort of local history, not done or maybe done as extra project, but not much. More younger. Mas no ensino médio isso não acontece. Já não tem muito espaço para falar das histórias regionais, de local, mais de um geral das histórias dos Estados Unidos. And some states do not have state exam in history. E alguns estados não têm testes estaduais sobre história. So those teachers have more freedom to teach what they want. Então, esses professores têm mais liberdade para ensinar o que eles quiserem. Okay. And second question. Aqui. Bom dia. Bom dia. Agradeço a fala, foi maravilhoso ouvi-la. E eu gostaria de retomar um pouquinho o final da sua fala. Para mim, não ficou muito claro as aproximações e divergências ou separações entre a abordagem da consciência histórica de tradição alemã e a abordagem sociocultural crítica. Então, gostaria, se possível, você retomar um pouco isso, porque, por exemplo, o Husserl vai propor tipos de consciência histórica, de aprendizado histórico, a partir da teoria da cognição. Quando você coloca a questão da emoção, eu fiquei um pouco confusa. Se pudesse retomar isso, por favor. Obrigada. First, I answer his second question. I think how black teachers teach, whether it's black students or white students, they include the history of violence. Ela entende que os professores negros, se eles estão estudando ou ensinando para alunos brancos ou negros, eles incluem a história de violência. Because, as you may know, today in the U.S., there is still much violence, mostly police violence against black men. Porque até hoje nos Estados Unidos ainda tem muita violência, principalmente violência policial contra homens negros. Well, this didn't come from nowhere. Isso não surgiu do nada. This came from our history of violence towards black men and women. Isso surgiu do histórico de violência contra o homem e a mulher negra. And in general, black teachers and black people are more, they acknowledge and talk about the violence in our history. E geralmente, tanto os professores quanto outras pessoas negras, elas reconhecem e falam sobre a violência no passado histórico norte-americano. And white teachers and white people in general don't like to think about it, the violence. E os professores e as pessoas brancas, no geral, não querem pensar sobre essa violência. So what I found in my study is the white students would talk about racial inequality in history. O que ela descobriu nos estudos dela foi que os estudantes brancos falariam sobre a desigualdade entre brancos e negros na história. Yeah, black people didn't have equal rights.
que os negros não tinham direitos iguais. The black students, of course, talked about racial inequality, but they also talked about racial violence. Os estudantes negros, claro, falavam sobre a desigualdade de direitos, mas, além disso, falavam sobre a violência relacionada com essa desigualdade. And there is a best-selling book a few years ago in US. E tem um livro best-seller de alguns anos atrás nos Estados Unidos. And she shows how today many millions of black and Latino brown men are in prison. E ela mostra como hoje vários negros e latinos estão na prisão. And she called it the new segregation. E ela chamou isso da nova segregação. We have this terrible statistic in US. There are more black men in prison than in university. Tem uma estatística horrível nos Estados Unidos, que é o fato de terem mais homens negros na prisão do que na universidade. One in four black men have been or are in prison. Dentre 4 homens negros estão ou já estiveram na prisão. So in this book, she shows how the prison system is how we went from slavery to segregation, and now there's not official segregation, but segregation through prison. Ela mostra nesse livro como eles passaram da escravidão, que era uma segregação oficial, para a segregação que acontece hoje, que não é oficial, mas que também é clara. And I think that's what people of color understand, whether it's children or teachers or just general population, that many white people still have difficulty accepting. E ela acha que essa é a diferença. As pessoas de cor entendem essa realidade e os brancos geralmente têm mais dificuldade em entender isso. And now her question Agora a sua pergunta. about its difference between historical consciousness and critical sociocultural. Okay. Historical consciousness is about how the individual thinks. A consciência histórica é sobre como o indivíduo pensa. How he or she understand the past in relation to his or her own place today. Como ele ou ela entendem o passado com relação à sua posição hoje. So, for example, my historical consciousness, I come from working class family. Por exemplo, a realidade dela, ela vem de uma família de trabalhadores. And I work hard and I become professor. E ela trabalhou muito para se tornar uma professora. Como meritocracy. Com uma meritocracia. But, and it's true, I did work hard, I did become a professor. But I could use history to see it wasn't, even though I was working class and female, I am white. Apesar dela ser da classe trabalhadora e ser uma mulher, ela também é branca. And just the history and contemporary position of white people give me a step up. E só o fato dela ser branca já dá uma vantagem para ela. So I think that could be an example of a good historical consciousness. I recognize how my own position today is influenced by the history not just of my family, but of my racial group. Ela entende que isso é uma boa forma de uma abordagem histórica, que ela tem consciência não só do passado da família dela, como também do gênero, da cor, e porque isso influencia na posição dela hoje.
or the study where they found European children, students' historical consciousness, they thought about history as going up and down, not being a straight line of progress. Como, por exemplo, quando eles estudaram os jovens europeus que pensavam que o processo histórico seria de altos e baixos e não uma coisa constantemente crescente. So it means today they think about their own society. It may not just be all good. The future may go down, it may go up. Então isso exemplifica como eles pensam no hoje, não só como uma coisa constantemente boa, como uma coisa que pode no futuro ir para cima e para baixo. That is my understanding of historical consciousness. Esse é o entendimento dela de consciência histórica. Critical sociocultural approach, not so much about individual. A abordagem sociocultural crítica não é tanto sobre o indivíduo, More about how communities or people's identity shapes their views of history. mas sobre como as comunidades e as identidades grupais moldam o entendimento sobre história. So, for example, you take the National History textbook. Por exemplo, você pega os livros de história nacional, os livros didáticos, And you would teach students how to analyze, are women included, and how are women included? Are African Americans included in the text? And who is given the power in this historical narrative to create change? Então, seria apresentado, por exemplo, um texto e seria demandado aos alunos que eles analisassem, por exemplo, se as mulheres estão incluídas nesse texto, como elas estão incluídas, se os afro-americanos estão incluídos e como eles são tratados, qual é a relação de poder que se mantém neste texto. So, for example, if they read about slavery in U.S. in textbook, it will say, you know, there were slaves, they worked very hard, they didn't have freedom, it wasn't good. Então, por exemplo, um livro sobre uma parte sobre escravidão. Eles diriam: existiam os escravos, eles trabalhavam muito, eles não tinham liberdade. But what's missing? Nothing really about, again, the violence. Mas o que está faltando é que não tem nada sobre a violência. So that would be an example of trying to get students to look at any historical narrative and think, from what perspective, what is missing? Então, isso seria um exemplo de uma apresentação de uma narrativa histórica e de perguntar para os estudantes qual seria a análise deles do que está faltando, do que acontece. And how does this story about slavery without violence, it benefits white people? E como a história da escravidão, sem incluir a violência, beneficia os brancos. Because we really don't want to hear about whipping and rapes, many rapes of women. Porque a gente não quer escutar sobre chicoteamento, sobre estupros e essas coisas. Yeah, we don't teach that. A gente não ensina isso. But if we taught students to be critical, I mean, we would have to teach them that history because it's not in there. But to understand it's not in the textbook because the people who have power do not want to be reminded. A intenção é entender que se a gente fosse fazer uma análise crítica, isso teria que ser estudado. E isso não está apresentado porque as pessoas no poder não têm interesse que isso seja apresentado. I want to thank Brazilian people. I've been here 3 times. Brazilian people, muy warm and loving. See.
ela quer agradecer porque ela já esteve aqui 3 vezes e ela fala que os brasileiros são muito receptivos e têm uma recepção muito calorosa. I really appreciate. But also in New York City, people also, seriously, people in New York, because sometimes you think, New York, peligroso. No, people help you, it's all good. People are in New York City also good. So please come visit New York City. Ela está convidando todo mundo a visitar Nova York, porque também lá tem pessoas muito calorosas, pessoas que querem ajudar e que te ajudam com o que você precisar. Obrigada. Obrigada.